Oi, gente, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é o quadro Que Mundo é Este? Nesse quadro, nós trabalhamos cenários de RPG de mesa. E como você deve saber, nós estamos trabalhando passo a passo o cenário Trevas RPG, que é um cenário brasileiro desenvolvido pelo Marcelo Del Débio e editado pela editora Daimon. Nesse cenário, você vê um mundo muito parecido com a nossa Terra, mas onde a magia e as criaturas sobrenaturais não só existem, como elas têm um plano para a humanidade. Se você curte esse tipo de cenário com pegada de suspense místico e terror sobrenatural, fica aí que nós vamos continuar conhecendo o mundo de Trevas RPG. Oi, pessoal! No nosso último encontro, nós vimos como os anjos da cidade de Prata, criados pelo Demiurgo, montaram seu domínio sobre a nossa terra. Nós vimos que através do sacrifício do filho do Demiurgo, Cristos, que quando desceu na terra assumiu o nome de Jesus, foi criada toda uma ordem que ficou conhecida como cristianismo. E depois, de dentro do cristianismo, surgiu a ordem dos cavaleiros, né, templários e várias outras ordens que tinham o cristianismo como estandarte e bandeira principal. Nós vimos que havia um conflito entre os anjos da cidade de Prata e os seres místicos recém-chegados do plano de Arcano, que é um plano inferior ao plano onde fica o nosso planeta, a Terra. Vimos, então, que a cidade de Prata, para poder combater os seus inimigos, ela utilizou um recurso que ficou conhecido na história como o Tribunal do Santo Ofício, ou, como era mais popularmente conhecido, a Santa Inquisição. E utilizando o poderio da Igreja Católica, Apostólica e Romana, eles perseguiram e prenderam, mataram, né, queimaram bruxos e, enfim, iniciaram uma verdadeira guerra contra todos aqueles que se dedicavam ao estudo da magia de uma forma diferente da que era aceita pela cidade de Prata. Hoje, nós vamos continuar dando sequência a essa guerra entre os anjos da cidade de Prata e os magos da ordem, né, das ordens advinda de Arcano. Se você está interessado em ver como essa história continua, vem comigo que eu vou te contar tudo. Se você não viu os vídeos anteriores e meio que caiu aqui de paraquedas, eu preciso dizer para você pegar o link no final desse vídeo e voltar lá no começo, nos outros vídeos anteriores, para que você não fique meio perdido no meio da história. Mas se você caiu aqui de paraquedas e nem mesmo sabe o que é RPG de mesa, RPG é uma espécie de jogo de interpretação de personagem. Um jogo onde o mais importante é contar uma história. Normalmente existe um narrador, que ele conta a história, e um grupo de pessoas que incorporam personagens para poder viver essa história num mundo fictício, num mundo de fantasia. E no nosso caso aqui, esse mundo é o Trevas RPG. Como eu falei antes, a Inquisição estava cantando terror pela Europa, matando, perseguindo, prendendo, queimando bruxos. Estava assim uma situação muito difícil para aqueles que, de uma forma ou de outra, estavam ligados aos seres advindos de Arcano. O Arcano Arcanurum, como era chamada a sociedade secreta da cidade de Prata, estava com todo o domínio, a faca e o queijo, e muito disposta a cortar. E isso estava deixando as outras sociedades secretas meio que assim um tanto em desvantagem. Uma dessas sociedades secretas era exatamente a sociedade da Ordem da Rosa e da Cruz, né? A sociedade da Rosa e da Cruz, ela era bem antiga, ela surgiu no Egito 5.000 anos antes de Cristo. No entanto, a data oficial, né, da criação é o ano de 1615 depois de Cristo. Ela era uma ordem, né, que utilizava
a magia dentro dos ditames da sociedade de prata. Ela tinha rituais próprios, maneiras de agir, mas, assim, com a perseguição que estava ocorrendo na Europa, ela acabou se dividindo em várias partes menores e se espalhando por todo o mundo. Essa divisão aconteceu tanto por causa da questão da perseguição, quanto também pela necessidade que a Sociedade da Rosa e da Cruz tinha de se expandir, de levar os conhecimentos dos seres de arcano para outras regiões do mundo conhecido. Já no século XIII, os alquimistas que faziam parte da Ordem da Rosa e da Cruz, eles já utilizavam o conhecimento dos anjos da Cidade de Prata nos seus rituais. Eles chegaram, inclusive, a traduzir o famoso alfabeto enoquiano, que era o alfabeto utilizado nos registros dos anjos da Cidade de Prata. Então, eles tinham acesso a todo esse conhecimento advindo dos anjos, e com a perseguição dos anjos contra magos que se utilizavam do conhecimento da cabala, né, para seus fins próprios, eles acabaram sumindo pelo mundo, né, dividindo-se em partes menores, como eu já estava dizendo anteriormente. Enfim, com a vitória da Cidade de Prata, deu-se início uma era da história que ficou conhecida como a Idade das Trevas. Essa era foi exatamente a era em que os obscurinimbos da Cidade de Prata dominaram o mundo como nós conhecemos. Os obscurinimbos, eles eram uma casta de anjos nimbos caída. Os anjos nimbos, eles eram os chamados anjos políticos, né? Aqueles que governavam, né, a Cidade de Prata. E entre eles haviam alguns nimbos que meio que se corromperam, e esses nimbos corrompidos eram que eram chamados de obscuros nimbos. Então, os obscuros nimbos, eles acabaram manipulando os outros nimbos que não haviam se rebelado, bem como todas as outras castas de anjos da Cidade de Prata, e fez eles trabalharem em torno dos objetivos deles, que era eliminar a concorrência, e a concorrência era exatamente os magos devotos dos seres de arcano. Durante esse período, né, eles reinaram absolutos sobre a Europa, tá certo? Porque não havia poder suficiente para poder enfrentar, né, os anjos da Cidade de Prata, né? Inclusive, houve uma divergência, como já falei anteriormente, entre os cavaleiros do templo, né, os templários, que acabaram sendo considerados pela igreja como hereges, e aí eles caíram na clandestinidade, e na clandestinidade eles tiveram que se espalhar pela Europa todinha, tanto para poder combater os anjos, né, e os demônios, como também para poder sobreviver, já que eles estavam sendo perseguidos por todos os lados pelos obscuros nimbos. Essa época, né, ela ficou conhecida como Idade das Trevas, porque os obscuros nimbos, eles destruíram toda e qualquer cultura, toda e qualquer forma de conhecimento que não tivesse a ver com a maneira como eles queriam que a Terra fosse conduzida. Então, eles destruíram culturas, eles esconderam conhecimento, eles mergulharam a Idade Média numa verdadeira Idade das Trevas, uma época onde ou você seguia os desígnios da Cidade de Prata ou você morria, simples assim. Então, as passagens entre Paradísia e a Terra e entre os outros planos e a Terra acabaram por sendo fechadas, até mesmo aquelas que conduziam a Arcádia e aos Reinos dos Mortos. A Cidade de Prata não queria que nenhum outro ser sobrenatural atravessasse para o mundo onde ela mandava completamente. Foi nessa época também que começaram a ser construídas as grandes igrejas, né, as grandes catedrais, que na verdade serviam apenas para esconder passagens, né, entre o mundo dos homens e o mundo dos anjos. Ou seja, em cada catedral havia uma forma de você atravessar, vir de Paradísia para a Terra, mas não da Terra para Paradísia. Os anjos da Cidade de Prata, eles não queriam que os seres humanos obtivessem conhecimento. Então, apenas o caminho de vinda
valia, a ida não era possível, eles não podiam atravessar o plano entre os mundos e assim conhecer outras realidades que não fosse aquela que eles desejassem que eles conhecessem. Dessa situação terrível, os cavaleiros templários agora, né, fugitivos, hereges, acabaram fugindo para o único local onde o poder da Cidade Prata ainda não era absoluto, exatamente, para o Oriente Médio. E chegando lá, eles acabaram entrando em contato com as ordens, né, islamitas que tinham por lá e acabaram dando origem a algumas sociedades de cavaleiros que tinham como principal objetivo perseguir a Igreja Católica, onde quer que eles a encontrassem. Entre essas ordens estavam os sarracenos e a Ordem de Hassan, que deu origem ao termo que até hoje nós conhecemos como assassinos, né? A Ordem de Hassan, ela recebeu esse nome por causa do haxixe, que era uma espécie de planta que eles utilizavam para poder induzir, né, um estado de frenesi no cérebro, e assim eles achavam que poderiam entrar em contato com a divindade, né, os seres de outros planos. Outro motivo que levou a igreja a perseguir os cavaleiros templários eram os grandes tesouros que eles tinham. Então, os reis europeus, eles queriam pôr a mão nas grandes riquezas conquistadas pelos cavaleiros templários quando eles estiveram nas cruzadas, né, contra os infiéis. E também queriam ter acesso ao maior tesouro da ordem, né, que era o chamado Santo Graal. Para quem não sabe, Santo Graal seria aquele cálice que Jesus utilizou na última ceia e que, diziam eles, tinham o poder de dar a imortalidade. O fato é que, após a fuga dos templários, né, após eles se espalharem pelo mundo, as suas riquezas foram confiscadas pelos reinos onde eles viviam, mas o seu grande tesouro, o Santo Graal, nunca foi encontrado. Eles se esconderam principalmente na Espanha, Portugal e Escócia. Como eles tinham recursos imensos, acabaram se tornando mercenários, cavaleiros e comerciantes. Eles deram então início a uma nova revolução, né, através do comércio e principalmente na região dos Flandes, onde eles utilizaram as grandes navegações e o comércio de especiarias orientais como uma desculpa para esconder o seu principal objetivo, que era a continuação da guerra sobrenatural contra os anjos da Cidade de Prata. Mas é claro que as ordens secretas não iriam permitir esse domínio da Cidade de Prata por muito tempo. Em 1348, a Ordem dos Magos Corrosivos resolveu lançar um ataque contra a Cidade de Prata, suas instituições e aqueles que a apoiavam. Elas utilizaram de um ritual invocando poderes do inferno, que era um subplano que fica abaixo do plano de Arcano, e utilizando essa energia, elas lançaram sobre a Europa uma enfermidade que ficou conhecida como a peste negra, ou peste bubônica. Dizem que ela era passada através de pulgas que ficavam nos ratos e em outros animais domésticos, e que quando a pessoa era mordida por esses animais, ela acabava adquirindo essa terrível doença, que encheu o corpo dela de bolhas negras e tudo. O fato é que em poucos dias elas acabavam morrendo. A doença era extremamente contagiosa e acabou matando 1/3 da população da Europa em pouco tempo. O negócio era tão sério que tanto os anjos da Cidade de Prata como alguns outros magos acabaram por se reunirem para poder tentar uma maneira de barrar o avanço da doença que estava destruindo tudo ao seu redor. Entre os que participaram, né, estavam Merlin, Basquiat, Aesclepius, acho que é assim que fala, Aesclepius e Uriel, da Cidade de Prata. Então, eles conseguiram reunir os seus conhecimentos místicos e criarem uma contra-magia para poder expulsar, né, a doença que tinha sido invocada pelos magos corrosivos. Mas, para vocês terem uma ideia, o negócio era tão sério que o ritual só surtiu efeito 40 anos depois da sua realização.
Então foi uma época assim de muito sofrimento, as pessoas, né, praticamente assim entregues na mão da doença, não tinham como resistir, a medicina na época não era boa o suficiente, enfim. Se fosse só isso, mas não ficou por aí não. O mago infernalista Marcellus von Lexo, que era um antigo mestre da Rosa dos Ventos, resolveu abrir mão de um ritual de magia que eles não usavam há séculos, que era conhecido como hecatombe, sobre a cidade de Londres e Paris, né? Então, o hecatombe foi também um ataque, né, realizado pelos magos, né, dessa vez da Sociedade dos Ventos, e havia duas fontes de combate, né? A primeira foi em Paris, onde eles foram derrotados por Merlin, e a segunda foi na França, quando os vampiros Strigoi, aliado com os Equimuns, conseguiram transformar Felipe de Valois, que era um dos discípulos do Marcellus, né? Conseguiram transformar ele num vampiro Strigoi, totalmente sob o controle da seita, né, de vampiros. E com isso, né, chegou também um arcanjo da Cidade de Prata, que era conhecido como Argimanac, e o Armagnac. Que nome estranho, gente. O Armagnac, né, ele era um dos principais anjos da Cidade de Prata, né, um dos arcanjos da Cidade de Prata, e juntamente com Felipe de Valois, juntamente com Merlin e os outros aliados, ele conseguiu varrer, né, os magos infernalistas da Sociedade da Rosa dos Ventos e conseguiu também acabou dividindo a França em duas partes. A primeira parte ele entregou para o Felipe de Valois, né, e a segunda parte ficou sob o domínio dele próprio. Tudo estava indo bem, até que em 1455, duas seitas da ordem da Rosa Cruz, né, duas divisões da Rosa Cruz, acabaram entrando meio que em disputa. Eram, de um lado, os Yorks e do outro lado, os Lancaster. Eles eram conhecidos como as duas rosas, porque o símbolo de um era uma rosa branca e o símbolo da outra era uma rosa vermelha. Inicialmente foi só um bate-boca, sem consequência, né? Ah, não gosto de você, ah, não vou com essa cara. Mas de uma hora para outra isso acabou virando realmente uma guerra que chegou realmente ao campus místico e se estendeu por 30 anos. Além do domínio dentro da seita da Rosa e da Cruz, eles também estavam lutando agora pelo trono da Inglaterra. Aquele que vencesse acabaria se tornando o rei. Mas a guerra se estendeu por tanto tempo e foi tão desgastante para ambos os lados, né, que uma terceira ordem que ninguém contava, ninguém esperava, surgiu do nada e puxou o tapete deles. Foi exatamente uma ordem desconhecida, né, até então, que foi a ordem dos magos Tudor. Né? Os Tudores, eles eram uma família, né, de magos ingleses, secundária, né, que acabou aproveitando-se do enfraquecimento entre as duas ordens principais, a York e a Lancaster, e no final da guerra ele acabou destronando, né, os dois representantes das duas ordens e assumindo o trono da Inglaterra, dando origem ao que ficou conhecida como a dinastia Tudor. O mago que chefiava subiu ao trono com o título de Henrique VII. Henrique VII, ele fortaleceu, né, a ordem dos Tudores e em seguida ele foi substituído pelo seu filho, Henrique VIII, que também foi substituído pela sua filha, Elizabeth I, que deu origem a uma época da história inglesa que ficou conhecida como a Era Elizabetana. E foi também a Elizabeth I, né, também conhecida como a Rainha Virgem, que unificou todas as tribos inglesas, fortaleceu a Inglaterra e conduziu ela à posição de uma das maiores potências da Europa medieval. Nem só de Inglaterra vivia a Europa medieval. Havia outras partes do mundo também, e elas não estavam em situação
melhor do que o que acontecia na França e na Inglaterra. Vamos falar agora a respeito do que estava acontecendo numa região que hoje em dia é conhecida como a Alemanha. Então, logo após a queda do Império Romano, tanto a Alemanha quanto a Itália, elas ficaram em situações muito difíceis. Havia um poderio católico muito grande nessas regiões, o que impedia uma unificação. A maioria delas ficaram divididas em pequenas cidades, pequenas vilas, e havia também a questão da dieta. A dieta era uma forma de governo onde cada vila, né, cada cidade, ela era autônoma e decidia as suas próprias regras e as suas próprias leis. O rei, na Alemanha, ele era praticamente uma figura secundária, ele servia apenas como uma espécie de lembrança de uma unidade nacional, né, mas ele não tinha poderios. Inclusive, ele era proibido de criar leis e também era proibido de formar exército, tesouro, né? Quem realmente governava eram os líderes de cada vila. E isso fez com que os anjos da Cidade de Prata, eles nunca tivessem um domínio assim, muito grande sobre a Alemanha, né? A política alemã, ela ficou quase que praticamente na mão dos mortais, tá? Mas se nas vilas e cidades alemãs havia, assim, pouca influência das criaturas sobrenaturais, o mesmo não poderia ser dito das áreas florestais. As florestas germânicas, elas sempre foram palco de uma guerra, né, entre os feiticeiros da Ordem da Tempestade e os magos da Ordem de Luft. Então, eles brigavam pela hegemonia do poder místico em toda a região da Alemanha. A Alemanha também ela era palco de várias outras criaturas sobrenaturais que aproveitavam as regiões florestais, principalmente próximo da Floresta Negra, para atravessarem o véu, né, entre o mundo místico e o nosso mundo conhecido. As criaturas sobrenaturais estavam prosperando na Alemanha, até que as sociedades secretas da Bavária acabaram expulsando todos os seres de arcano da região. Eles se unificaram, né, e acabaram dominando a área e recuperando vários artefatos, vários objetos, né, poderosos que estavam sob o domínio dessas criaturas sobrenaturais. E esses artefatos místicos, eles ficaram guardados nas igrejas alemãs por um longo tempo. É também na Alemanha que surgem as principais lendas sobre bruxos, magos poderosos, incluindo a lenda do Fausto, né? Diz que o Fausto, no século XVII, ele foi o primeiro mago, né? Foi o primeiro mortal a enganar um demônio. O demônio fez um acordo com ele e ele acabou levando a melhor. E com isso ele acabou mostrando que havia, assim, certas furos e fraquezas nos acordos entre seres sobrenaturais e humanos. Então, pessoal, infelizmente o vídeo está ficando muito grande e eu vou ter que dar uma paradinha aqui. Quando eu retornar, nós vamos continuar falando sobre como a guerra entre a Cidade de Prata e os Anjos de Arcano se espalhou por toda a Europa e pelo mundo conhecido naquela época. Não deixa de assistir o próximo vídeo. Ativa o sininho, se inscreve se ainda não for inscrito e curte e compartilha para que outras pessoas também possam conhecer esse cenário incrível que é o cenário de Trevas RPG. Obrigada pela companhia, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!